Calorosas saudações, e a comunicação social e a esquerda estão a perseguir José Rodrigues dos Santos de forma mais rápida do que eu persigo likes neste vídeo. E olhem que não é fácil. Portanto, só para cumprir a tradição, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores. Era giro, muito giro, chegarmos aos 140 mil antes de 2025. Portanto, se quiserem fazer esse favor, eu agradeci imenso, até porque há muita gente que vê os vídeos e ainda não é subscrita. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Ora, o que é que se passa? José Rodrigues dos Santos foi entrevistado para o programa da Júlia Pinheiro, onde revelou alguns adiantamentos sobre o processo, creio que é mesmo um processo, que está instaurado contra ele por parte da ERC, com queixa, inicialmente pela entrevista a Marta Temido, na altura candidata a eurodeputada pelo Partido Socialista na altura das europeias. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Tu vês enquanto estás assim, tipo, numas confusões. De repente és o homem da polémica. Estou-me a lembrar muito recentemente a história com a ex-ministra da Saúde, a Marta Temido. Sim. Que eu juro por Deus não percebi o que é que aconteceu. A não ser que, muito honestamente, acho que a senhora foi muito desagradável contigo. Não, quer dizer, não foi. Pronto, ela estava a fazer e tu também. A sua campanha, eu fiz as minhas perguntas. O tema da entrevista era um tema difícil para ela, mas como cabeça... Era a candidatura ao Parlamento Europeu. Era um tema difícil porque era a relação, a contínua dependência de Portugal dos fundos comunitários. Ou seja, não estamos a usar os fundos para conseguirmos sair da cauda da Europa, na verdade... E essa era a tua questão. Mas estamos na cauda da Europa. Ela dizia, não estamos na cauda da Europa. Mas os números o mostram, não é? Estavas a ficar irritado ou não? Não estava. Tu não te irritas? Não, fiquei surpreendido por ela estar a negar matéria factual e que eu acho que um jornalista não pode deixar, quando sabe que a matéria é verdadeira, não pode deixar que o entrevistado induza em erro as pessoas e, portanto, fiquei surpreendido um pouco com isso. Este segmento inicial é muito giro, sabem porquê? Porque eu recordo-me, alguns de vocês certamente também se recordarão, a Júlia Pinheiro tinha feito uma entrevista ao Pedro Nuno Santos na altura das legislativas, um bocadinho antes, para aí janeiro, fevereiro, eu até tenho um vídeo sobre isso também, aqui no meu primeiro canal, e eu lembro-me que em termos do ponto de vista jornalístico, a Júlia Pinheiro fez, mesmo sendo um programa de entretenimento durante a tarde, fez melhor trabalho jornalístico, mesmo sem eu, presumindo que não seja a intenção dela, do que muitos jornalistas neste país. Reparem que ela dá um pouco a sua opinião, até a dizer que eu acho que o José Rodrigues dos Santos esteve muito bem. E eu acho que muita gente também se recorda da entrevista entre a Marta Temido e o José Rodrigues dos Santos, e independentemente da postura de um e do outro, que eu acho que não foi errada, principalmente da parte do José Rodrigues dos Santos, factualmente falando, a Marta Temido estava-se a espetar ao comprido. Como é que alguém, independentemente se tem responsabilidades ou não, mas olhando para o panorama nacional neste momento, factualmente, ou até só de um panorama de sensações, como é que alguém olha para o panorama português e não assume que Portugal está na cauda da Europa? É que nós entramos há 40 anos na União Europeia e já fomos ultrapassados por países que entraram há 20. Literalmente metade do tempo. Os países de leste, principalmente os bálticos, a Estónia, a Lituânia, que já nos ultrapassaram em PIB per capita em termos nominais, outros países que já nos ultrapassaram ou estão mesmo em vias de nos ultrapassar em PIB per capita com paridade no poder de compra, como é o caso da Letónia ou até da própria Roménia. O caso da Roménia ainda é mais grave, não para eles, mas para nós, porque a Roménia ainda entrou antes, depois do que a Estónia e os restantes países dos Bálticos. Entraram em 2007, no caso a Roménia e a Bulgária, e os Bálticos em 2004. Portanto, ainda torna a situação mais dramática. E o que o José Rodrigues dos Santos bem dizia na entrevista é que nós somos uma espécie de subsídio ao dependente europeu. E eu digo-vos muito honestamente, eu não gosto de fundos europeus porque nos atrasam mais neste momento e é um desincentivo à criação interna de riqueza do que propriamente um incentivo. Também parte de culpa do conformismo civilizacional que nós temos. Não obstante que eu acho que neste momento fazem pior do que fazem bem. E nenhum jornalista deve ser ameaçado com queixas na ERC, deve ser ameaçado com, enfim, consequências legais dentro daquilo que é a sua profissão e exercício laboral, porque na verdade o jornalismo em Portugal está cada vez a perder mais credibilidade. E se há poucas pessoas, ou cada vez menos pessoas, a fazerem-no com credibilidade, o José Rodrigues dos Santos é uma delas. Podem não concordar com ele ou concordar com ele, isso é completamente indiferente. Agora, deontologicamente falando, é dos melhores que existe na nossa praça. Estaria à espera que ela desse uma explicação de por que razão isso está e qual eram as soluções que ela considerava necessárias para sair desta situação na qual estamos, vai fazer no próximo ano,
40 anos. Andamos há 40 anos a receber dinheiros da Europa e continuamos cá atrás. E esse é um problema que nós temos de resolver, porque pode ser que um dia esses dinheiros deixem de estar aí, não é? Mas quando saíste daquela entrevista, quando saíste do estúdio, percebeste, isto vai dar confusão? Porque dividiu-se, também não havia muitos temas na altura, não sei, estávamos a discutir as questões do para o Parlamento Europeu, mas eu lembro-me que durante os dias era um incêndio à tua volta, que ele devia ter feito e que não devia ter feito. E eu pergunto, um homem com a tua experiência, para já eu acho que fizeste bem. E acho que há muitos poucos jornalistas que fazem isso atualmente, que é, Verdade. Quando têm ali uma matéria que acham que tem que ser completamente escalpelizada, vamos então falar dela. Não vamos fazer disto aqui um toque e foge. Foi isso que tu fizeste. Só antes de ele responder, não querendo interromper aqui, mas quero só dar esta nota. O facto da Júlia Pinheiro, que eu concordo com a posição dela, e atenção, eu venho da área de comunicação, não só essa, venho de outras também, mas concordo plenamente com isto. Agora, o que me deixa preocupado é que esta pergunta seja feita, não por a pergunta ser feita, mas por vivermos numa realidade onde essa pergunta é feita. E qual é a pergunta? A Júlia Pinheiro aqui pergunta ao José Rodrigues dos Santos, bem, tu já devias estar preocupado, ela não diz bem isto, mas é mais ou menos, já devias estar preocupado, ou mais ou menos a perceber que aquilo te iria trazer consequências. E isto para mim é preocupante. Se um jornalista está preocupado com as consequências do exercício natural e de normalidade do seu código deontológico e está preocupado com isso, então, meus amigos, em termos democráticos, já vivemos certamente num país mais democrático do que aquele em que vivemos hoje em dia. Porque a grande diferença, há várias. A descentralização entre uma democracia e uma ditadura, a descentralização do poder, a separação dos mesmos, os checks and balances, muita coisa. Mas uma das principais características também é a independência dos meios de comunicação social perante o poder político. Ora, se os meios de comunicação social, jornalistas, entidades de comunicação, agências de publicidade até, estão sob a alçada ou receio ou medo das instâncias governamentais, meus amigos, no final do dia isso não é democracia nenhuma. Podem-lhe chamar o que lhe quiserem. Pode ser uma oligarquia, pode ser, enfim, uma espécie de aristocracia, que não é, mas enfim, eu acho que hoje em dia a democracia moderna é mais uma oligarquia com separação de poderes do que outra coisa qualquer. Mas democracia não é. Lamento imenso. A partir do momento em que existe essa limitação e essa dependência perante o poder político, ainda para mais, no canal público, na altura isto por acaso é na SIC, depois foi na RTP a entrevista, mais preocupante fica. E mais preocupante fica com o decorrer dos acontecimentos a seguir, porque a intervenção financeira do Estado nos órgãos de comunicação social vai aumentar. Portanto, deixa-me preocupado. O José Rodrigues dos Santos já está, mas eu também fico. Sim, os ingleses têm uma expressão que é o beating about the bush, que é tocar em tudo, exceto no essencial. Ora, aquela questão era essencial. Eu devo dizer que 2 dias depois, não vou dizer o nome da pessoa, mas falei com uma pessoa nomeada pelo partido dela para um alto cargo, um dos mais importantes cargos da economia no país, e ele disse-me logo, a primeira coisa que me disse foi: quero dizer que as suas perguntas de anteontem foram todas na mousse. Você colocou todos os problemas que ninguém está a colocar sobre a economia portuguesa. A nossa incapacidade de usar os dinheiros comunitários para sairmos da cauda da Europa. E Elisa Ferreira, a antiga comissária europeia, e aliás que eu mencionei na entrevista, também se mostrou várias vezes preocupada com esse problema, e é um problema central da nossa economia e da nossa relação com a Europa. Sabem, eu não sei quem é que lhe disse aquilo, não é? Mas ele menciona que é do partido da Marta Temido, portanto é do PS, e com um dos mais altos cargos de economia do país. Se eu tivesse que apostar os meus 2 cêntimos, podia apostar um bocadinho mais, 5 cêntimos, eu apostava claramente em António Costa e Silva. Pensaram a determinado momento, pensaram que era o António Costa que estava a pensar falar com ele, mas não, António Costa e Silva, não é? António Costa e Silva, e portanto, que era o antigo Ministro da Economia. Por acaso, a meu ver, talvez, da última legislatura do PS, que eu não morro de simpatias, como devem imaginar, mas era, a meu ver, claramente o melhor Ministro. Não era de todo... não era todo um esquerdista radical, muito pelo contrário, era alguém até bastante ponderado do ponto de vista económico, que eu não concordo, mas não era de todo alguém que nos ia deixar, ou que tinha intenções de transformar isto numa questão proto-comunista, não, de todo. E eu, se tivesse que apostar em alguém, teria sido, parece-me, pela descrição que é feita, do mesmo partido, de alto cargo de economia, parece-me ser o antigo Ministro da Economia, o António Costa e Silva, que por acaso, a meu ver, era o melhor Ministro do anterior governo. Isso, sem dúvida. Não sei se foi ou não, mas é verdade. Quanto à questão dos fundos europeus, volto a frisar que é um problema. Até porque, de um ponto de vista estratégico, é um problema para as empresas portuguesas, porque nós, em mais de 50% da nossa legislação, essa mesma legislação não é feita em Portugal, é da União Europeia. Ou seja, se nós quisermos internamente
fazer benefícios fiscais, implementar desvalorizações fiscais, nós temos um problema para as nossas empresas, os nossos empreendedores têm um problema porque não estão sujeitos apenas às obrigações ou às regras daquilo que é o continente nacional. Estamos também ao abrigo, peço desculpa, daquilo que é as instituições supranacionais europeias. Ou seja, são duas limitações legislativas e é um excesso de burocracia enorme. E isto na questão económica, obviamente, e depois há a questão também política. Porque como é que eu posso depois dizer que um país é soberano quando mais de metade das leis são feitas em índole europeia e não em índole nacional? É que a questão é mesmo essa, é entre 50% a 70% das leis. E depois, juntando as duas, soberania política e soberania económica, em política não são os partidos, política é o poder, são coisas completamente diferentes. E normalmente nós temos que perguntar quem é que financia. Normalmente quem é que financia são aqueles que mandam. Ora, se Portugal é financiado em larga escala pela Europa, não é Portugal que manda, é a Europa. E na Europa ninguém vota. Vão dizer, votam nos deputados europeus. Os deputados europeus não têm poder executivo. A Comissão Europeia não foi propriamente eleita de uma forma direta. São nomeados pelos primeiros ministros de cada país, ou presidentes da República. E isso já é um nível de indireto muito grande. Portanto, para vocês verem bem, o Luís Montenegro decide, não é? Portanto, a delegação portuguesa decide, mas a delegação portuguesa aí será representada por 20 e tal % dos portugueses, não é? E tem muito que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga. Portanto, há uma grande limitação democrática e um déficit democrático gigante na realidade europeia. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, para chegarmos aos 140 mil antes do ano novo. Era giro, era muito bom. Portanto, subscrevam, partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, Twitters, Telegrams, enfim. O que quiserem, as redes sociais que eu tenho estão aqui em cima, no vosso canto superior direito. Ficamos por aqui, meus amigos. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.